Olá a todos, bem-vindos a mais um Rad Talks, o podcast onde a radiologia é a pauta. Hoje eu estou aqui com o Felipe Alba, meu colega, meu sócio também aqui da Rad Experts, somos neuroradiologistas. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí que está super quente, né, que é o maior congresso de radiologia do mundo, que é o RSNA. Então o Felipe acabou de voltar aí do RSNA, a gente vai aproveitar essa volta dele, que está com tudo quentinho aí na cabeça, pra gente falar um pouco do congresso em si, né. Então, bem-vindo, Felipe. Vou puxar aí o primeiro tema já, que seria assim, como você vê, né, a importância de participar de congressos, especialmente desse congresso que é o maior do mundo, né? Como que você enxerga isso aí na carreira do radiologista? Olá, Ana. Olá, pessoal. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. A RCNA é um termômetro, né, do que está acontecendo na radiologia. Esse é um congresso que ocorre aí todos os anos em Chicago, mais ou menos na mesma época, né, no frio, no final do ano. Hoje, dessa vez passou um friozinho, né? Uma neve Demais, boa lá. muito, muito frio. E que os números são impressionantes, assim. Nós temos aí mais de 40 mil participantes nesse evento. Então, por isso, o centro de convenções tem que ser gigante, né? Existem poucos lugares que conseguem comportar tantas pessoas assim. E eu acho que é de extrema importância poder participar, se não todo ano, eventualmente, nesse congresso, porque eu estava pensando esses dias, né, sobre esse assunto agora na volta, que às vezes a gente tem uma tendência a participar de congressos mais voltados à nossa subespecialidade, né? Buscando nos aperfeiçoar e buscando fazer uma reciclagem a respeito dos temas que a gente mais vive no dia a dia. A RCNA, ela também faz isso, mas ela nos dá uma visão mais ampla da radiologia e do que está acontecendo de fato, assim, do mais novo, né, do mais atual. Então, as mudanças dentro da radiologia, a gente consegue vislumbrar elas nesse congresso. Então, a gente vê o que está acontecendo em inteligência artificial, a gente vê o que está acontecendo no mercado da profissão, a gente vê o que os outros radiologistas estão fazendo nos outros tantos lugares no mundo em que trabalham. Então, nós voltamos com a sensação de estar integrado no meio radiológico, de estar integrado na sua profissão e que você começa a tentar perceber e consegue perceber o que está acontecendo, o que Está por vir deve... também, né? Exatamente, o que deve acontecer ou o que está por vir nos próximos anos, né? Nem sempre é fácil fazer isso, especialmente na nossa especialidade, porque é uma especialidade que envolve muita tecnologia, muita mudança. Mas se tem um lugar onde a gente pode tentar almejar fazer isso, esse lugar é a RCNA. Legal. Eu fui também aí nos últimos 3 anos, esse ano especificamente eu não fui, né? Mas é essa sensação que dá mesmo, né? A gente vai, às vezes, num congresso americano, europeu de neuro, você vai para aprender neuro, né? Vai para saber o que é que saiu de novo, científico, é um congresso muito científico. O RSNA não. Ele tem um pouco essa questão que você falou de tendência, de insights. Você volta ali mais animado para algum projeto que você está pensando, menos para outro, de acordo com o que você viu ali no congresso, né? Então, acho que é bem interessante mesmo. É um termômetro, gostei dessa palavra. E eu vi, assim, né, você falando, mas vários colegas ali postando no Instagram, né, compartilhando, e muita gente falou aí de uma plenária que teve, que foi uma plenária sobre burnout, produtividade, né, esses desafios aí que se impõem, e que pelo visto não é só no Brasil, né, aqui a gente tem essa temática aí vigente, mas pelo visto algo mundial aí da especialidade, né, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa temática específica aí de produtividade, o burnout na nossa especialidade. Esse é um tema que está muito em alta, né? A RCNA, a gente percebe que eles deixaram de manter esse assunto ou de tocar nesse assunto de uma forma mais periférica para trazer isso para o centro da discussão. É normal, ou seja, é possível que a gente deduza que o que vem acontecendo, que é um excesso de carga de trabalho no mundo inteiro, muitos exames, mais exames do que radiologistas conseguem laudar, conseguem emitir um relatório, isso gera uma sobrecarga. Para você ter ideia, os Estados Unidos, que são aí, né, o parâmetro, né, que é o país que a gente leva em consideração na comparação conosco e com os demais locais, eles têm uma métrica muito agressiva de relatórios, né? Eles chamam RVU, né? Que é uma métrica de quanto cada radiologista
deve trabalhar, quanto cada radiologista deve laudar mês a mês. Isso é comparado com o restante do grupo. E em muitos locais você é chamado todos os meses para que a sua métrica seja avaliada. E se você estiver abaixo dessa métrica ou perto do limite inferior, você é cobrado por isso. Ou seja, isso gera uma pressão no radiologista, né? Então, esse é um assunto que vem cada vez mais em alta e cada vez mais sendo discutido. Só para antes de você continuar, né? Essa métrica aí mensal do radiologista americano tende a ser maior que a do Brasil? Eu acho que Esse dado você tem, não? Eu não tenho os dados exatos, mas em serviços privados, especialmente, a métrica é muito alta. Nós somos acostumados a trabalhar muito, a laudar muitos exames, mas em conversas com radiologistas, sejam brasileiros ou americanos que trabalham nos Estados Unidos, a minha impressão é que os radiologistas que trabalham em serviços privados lá trabalham tanto quanto ou mais do que nós aqui. Entendi. O que é bastante, né? É bastante, é. Essa plenária em questão que você comentou, ela foi muito interessante, porque ele mostrou alguns dados, o médico mostrou alguns dados muito significativos, assim. O primeiro é, passando desde a medicina, ou seja, o simples fato de sermos médicos aumenta a chance de termos depressão, aumenta a chance de termos término dos nossos relacionamentos, divórcio, etc. Temos maior chance de termos problema com alcoolismo em relação ao restante da população, entre outros problemas. Até a expectativa de vida é menor, né? Do Menor, médico, do que exatamente. a população em geral. Entre outros problemas de saúde mental. E aí ele caminha e faz uma análise mais minuciosa da radiologia. E é um pouco preocupante observar e ver assim que ele traça uma linha da satisfação pessoal com o trabalho versus burnout e compara as diversas especialidades médicas. A radiologia está no gráfico vermelho, está na ponta vermelha desse gráfico, né? Ou seja, não estamos satisfeitos e estamos com burnout, mais do que a média das outras especialidades. E isso não tem a ver, curiosamente, não tem a ver com a questão financeira, porque quando você analisa esse gráfico, você percebe que, por exemplo, ortopedistas que têm uma média salarial muito alta nos Estados Unidos têm mais problema do que, por exemplo, médicos de família nos Estados Unidos, que ganham muito menos do que eles, numa média, né? Então, e ele vai além, mostrando algumas questões que são tipicamente relacionadas à radiologia e que aumentam o risco de burnout. Uma delas é o isolamento. Então, foi visto que as pessoas que trabalham isoladas, trabalham sozinhas, elas têm maior risco de burnout e maior risco de insatisfação no trabalho. A tecnologia que vem na radiologia, geralmente antes das outras especialidades, e que nos proporciona coisas muito boas, como, por exemplo, a próprio trabalho remoto, quer dizer, isso vira uma fatia de dois gumes, né? Uhum. Você consegue trabalhar em casa, isso é bom, você gasta menos tempo com isso, você gasta menos dinheiro com isso, você está no conforto da sua casa, mas você está isolado. Sozinho. Uhum. Você está isolado, você não está conversando com ninguém, você não está trocando figurinha com ninguém, não está mostrando caso para ninguém, não está discutindo com um cirurgião, com um clínico, e isso aumenta o seu risco de você ter uma insatisfação com aquilo que você está fazendo. Então, são coisas, são fatos relacionados à nossa profissão que nos deixam sob um risco aumentado de burnout e de problemas de saúde mental. Ele mostrou alguns outros dados bem significativos nessa mesma pegada, assim, que existem algumas formas de a gente tentar mitigar isso, de a gente tentar contornar esse problema. Uma das formas, ou um dos conceitos mais falados nessa apresentação é o conceito de meaning, né? O conceito de satisfação, o conceito da sua satisfação profissional, com propósito ali. Do seu propósito, exatamente. O conceito do propósito. Então, o que acontece em algumas instituições que olham para isso com mais cuidado eles chamam os médicos, conversam com os médicos, fazem um coach ou fazem uma mentoria com esses médicos e chegam à conclusão e descobrem através de um one-on-one, né, de umas entrevistas seriadas, o que faz sentido para você, qual é o seu propósito. Seu propósito é laudar muitos exames, seu propósito é educar, você precisa estar em contato com fellows, com residentes, o seu propósito é participar de discussões multidisciplinares e talvez fazer uma diferença maior ou menor nesse contexto. E quando você descobre qual é o seu propósito dentre as várias opções, né? A radiologia é uma especialidade que tem muitas variáveis, né? Você pode trabalhar sob diferentes formas. Quando você descobre isso e você passa mais tempo fazendo isso do que as outras coisas que não te dão tanta satisfação, você diminui o risco de ter burnout e aumenta a sua satisfação profissional. Uhum. Interessante.
Isso aí, então, tem um papel das empresas, né? Mas acho que tem um papel pessoal também em relação a autocuidado com a saúde, né? Só fazendo um paralelo aqui, que a gente fez um trabalho esse ano, eu e uma colega da DASA, a Cássia Tamura, que era para ela apresentar no CBR. Era uma aula no CBR sobre burnout também. E a gente liberou um formulário, divulgamos isso para radiologistas. No final, acho que 430 pessoas responderam esse formulário, era sobre burnout. E aí, a ideia era traçar ali um perfil do médico radiologista e alguns red flags que talvez justifiquem esse alto índice de burnout. Então, algumas coisas assim interessantes desses dados, né? Uma é que mais da metade desses radiologistas trabalham em 3 ou 4 serviços. Então, não sei até que ponto isso é comum nos outros países, né? Mas certamente você conseguir manejar ali sua rotina de trabalho, agenda, plantão, fim de semana, né? Em 4 serviços é uma coisa e é muito comum no Brasil, né? Então, trabalhar em vários serviços. Outra coisa, baixos índices de atividade física, né? Então, cerca de 40% ou pouco mais de 40% das pessoas não fazem nenhuma atividade física, radiologista. Um índice aumentado de... a gente colocou lá, né, mídia social e certa dependência de celular e esse tipo de tecnologia, assim, que eu acho que também, a longo prazo, isso a gente vai começar a se atentar mais a isso, que no momento ainda é um pouco banalizado, né? Outra questão relacionada a sono também, níveis baixos de sono, acho que pela alta carga de trabalho, então a maioria das pessoas dormindo 6 horas por noite, né, uma quantidade ali um pouco menor. E aí um outro índice que eu também achei assim, preocupante, eu diria, de quase 40% das pessoas tomam algum ansiolítico, algum remédio para ansiedade ou depressão, 40%, sendo que mais de 70% não faz terapia e nenhum cuidado com saúde mental, né? Então, ou seja, eu acho que isso aí eu acho que é multifatorial realmente, né? Tem uma questão das empresas, mas tem uma questão cultural também do médico quase que romantizar ali altas cargas de trabalho e de né, quase que aquele trabalho enquanto eles dormem, né? Um negócio meio romantizado, eu acho. Mas enfim, então acho que é multifatorial, sem dúvida, e pelo que você destacou aí, é uma preocupação global, né? Então, acho Sim. que isso é importante até para direcionar essa tendência corporativa também, né? Para onde que as empresas vão caminhar. Muito, muito interessante. Eu acho que sim, eu acho que é isso que você falou. Existe um papel do indivíduo de conscientização a respeito do tema e de uma busca pessoal por melhoria. Mas eu acredito que as empresas mais atentas e as empresas mais modernas e que são, digamos, as melhores para trabalhar, né, em teoria, elas vão olhar para isso cada vez mais, com mais cuidado, e vão tentar proporcionar aos seus colaboradores, né, um ambiente de trabalho melhor, né? Eu acho que você trabalhar num ambiente de trabalho favorável e saudável já é um primeiro passo bem importante nessa questão, sem dúvida. Ainda que estejamos olhando para a própria empresa no sentido de produção, né? Quem está bem e saudável produz mais. Então, para a empresa também é óbvio que nenhuma empresa quer seus funcionários, seus colaboradores ali com burnout, né? Então, é uma visão, acho que é no mínimo inteligente pensar nisso, né? Sem dúvida. E aí, Alba, você falou aí um pouco dessa constante, esse aumento aí, né, da produtividade, essa cobrança pela produtividade, já que nós estamos, pelo menos no Brasil, tem feito mais exames, né? Pelo menos os nossos serviços, a volumetria é um negócio que está bastante aumentado aí nos últimos meses e anos. E aí eu vou fazer um link aqui com a inteligência artificial, né? Porque a gente achou que a gente ia perder o emprego para a inteligência artificial, mas a gente está tendo mais emprego, está sendo mais cobrado, tem mais exame. Então, assim, puxando agora, acho que para uma realidade diferente de 10 anos atrás, que tinha aquele medo, né, de vamos ficar desempregado e tal, e hoje já é o medo de estamos trabalhando demais, acho que mudou o foco, né? Eu queria que você pontuasse aí em relação ao que você viu no RSNA e também o que você pensa aí de mais novo sobre esse assunto, como que a inteligência artificial pode ajudar, ou talvez já está ajudando, né? O que tem de novo aí em relação a nos auxiliar nessas demandas aí, né? Ou seja, trabalharmos talvez com o que nós sabemos fazer de melhor, sem ser substituídos, mas contando com a inteligência artificial. Como que você enxerga isso em relação a PACs, algoritmos, em relação à vida prática mesmo? As pessoas já estão fazendo isso, né? Como que isso também contribui nessa menor
exaustão aí do radiologista. Sim. É muito interessante a gente fazer uma linha do tempo, né? E perceber como essas crises, né? Porque não deixa de ser uma crise ou um momento de dificuldade da especialidade de contornar isso, né? De contornar a volumetria, de contornar a capacidade que nós temos de dar conta disso e permanecermos saudáveis, tudo isso que a gente discutiu até agora. E aí a inteligência artificial entra, embora não seja aí uma área em que nós estudamos tanto e não faz parte do nosso dia a dia de estudo. Quando a gente frequenta os congressos já há mais de 10 anos, a gente percebe o que vem acontecendo, né? E percebe uma evolução, a meu ver, de lá atrás, uma incerteza do que isso poderia gerar, iniciando com medo e depois naquele famoso gráfico que mostra o hype, né? O momento de que acha-se que isso vai solucionar tudo. E o desesperador ali, depois é o salvador, né? Exatamente. E agora é o racional. Para depois um platô, para chegar algum momento que isso não tem nem tanto ao céu, nem tanto à terra, isso vai contribuir de alguma forma e vai amadurecer. Então já tem vários, né, vendors aí mostrando produtos que fazem triagem, seja de tomografia de tórax, seja de mamografia, de raio-x de tórax, entre sangramento, entre outras urgências, contagem de lesão, ferramentas automatizadas para pacientes com demência, por exemplo. Existem vários produtos no mercado que contribuem de alguma forma para o nosso trabalho. Eu acho que, a meu ver, estamos num momento mais maduro, em que esses produtos já estão cada vez mais estabelecidos. Essa integração que você comentou, PACS, RIS, cada vez mais faz parte do dia a dia do radiologista, ou seja, o problema lá atrás, e que continua sendo, temos muitos exames para laudar. Como solucionar, como ajudar o radiologista? Velocidade de laudo, portanto. Então, existem ferramentas hoje que trazem o nosso relatório já semi-pronto ou já mastigado, digamos assim. Eu tive a oportunidade de ver alguns softwares que fazem, por exemplo, em ambiente hospitalar, isso é muito interessante. Trazem para você um resumo do que está acontecendo com aquele paciente, ou seja, já pronto, né? Você vai analisar aquele exame da data do dia, da data atual, e esse software traz para você o resumo do que vem sido falado nos relatórios anteriores, com medidas, por exemplo, já prontas para você das lesões, com exames laboratoriais que o paciente fez que são ou não são relevantes nesse contexto. Ou seja, você começa a emitir esse relatório, começa a analisar esse caso já muito mais passos à frente do que você faria se não tivesse essas ferramentas. Então, aparentemente, né, esse é um assunto em que a gente tem que medir um pouco as palavras para tentar prever o que vai acontecer, porque é tecnologia e a gente não sabe o que vai acontecer, mas aparentemente estamos caminhando para um facilitador de processos. Então, se você imaginar que há 15, 20 anos atrás, o radiologista laudava muito menos exames do que nós hoje, daqui a 15, 20 anos, muito provavelmente a gente vai laudar muito mais exames do que laudamos hoje. Talvez esse seja o caminho natural. Legal. Eu vejo assim que hoje, pegando para a nossa prática, especificamente a gente, né, aqui onde a gente trabalha na DASA, a inteligência artificial, no momento, ela está mais no momento de fazer o exame, ou seja, nos aceleradores. Então, a gente faz muito mais exame, mas ela não chegou tanto ainda no médico, ou seja, a gente lauda mais porque está acelerando o processo, né? Então, acho que isso até deu uma desregulada, que estamos fazendo muito mais exame porque a inteligência artificial nos ajudou com os aceleradores. Mas não estamos laudando tão mais porque isso ainda não, na nossa prática, né, isso ainda não entrou totalmente. Então, acho que isso que você falou, talvez a tendência é a gente... Em algum momento, sim, fazemos muito mais exame, laudamos muito mais, e aí a eficiência bate ali, e aí a gente consegue acelerar o processo como um todo, né? Talvez a gente possa fazer um paralelo e uma brincadeira que a inteligência artificial gerou um problema também, né? Porque gerou de certa forma, sim, muito mais exames, né? E agora a tendência é que aumente mais, né? Exatamente. A gente está colocando em mais máquinas e em algum momento isso aumenta mais. E agora está tentando compensar o outro lado, né? Nos ajudar a emitir laudos mais rapidamente, né? Acho que é isso. Muito bom. Inclusive, a gente vai ter um episódio aí pela frente que o Kitamura topou falar desse assunto de inteligência artificial. Então, já fiquem ligados aí que vamos falar mais disso. Muito bom. Com um super especialista aí.
Beleza, Alba. Então, agora vamos mudar só um pouquinho o foco aí, né? Então, a gente falou um pouco dessas tendências discutidas lá e tudo mais. Agora, outra coisa é a tradição do RSNA em relação aos trabalhos, né? Então, todo ano a gente manda aí com os fellows, né? O Brasil tem muito essa tradição e essa cultura mesmo, né? De participar bastante do congresso, enviando trabalhos, geralmente pôsteres educativos mesmo. E aí eu queria que você desse um panorama sobre isso, né? Como que a própria instituição ali, né, a SNA, como que ela enxerga isso em relação ao Brasil, em relação ao mundo, né? A importância da gente estar lá sempre participando e também alguns números aí que você puder exemplificar para a gente sobre os trabalhos. Eu acho que essa sessão, né, da RCNA, o Educational Exhibits, para mim é um dos pontos mais fortes do congresso, assim. Você tem acesso a milhares de trabalhos do mundo inteiro e em que esses trabalhos, os melhores, ali na frente vão ser publicados na revista, né, na Radiographics, que é uma das principais revistas do nosso meio, né? Então, os trabalhos chamam a atenção pela qualidade, tem muitos trabalhos excelentes, feitos ao redor do mundo, e você passa ali um bom tempo navegando pelos trabalhos, estudando, revisando. É uma sessão muito prazerosa assim, dentro do congresso. Em relação ao papel do brasileiro, o brasileiro tomou gosto, né, por enviar trabalho para a RSNA. Isso é bem visível assim, ao longo dos anos. Nos últimos anos, e esses são números que o Celso Gino me passou. O Celso é um colega nosso, neuroradiologista, ele faz parte do comitê da RSNA, e ele me passou alguns números muito interessantes sobre o protagonismo dos brasileiros nesse contexto. Então, nos últimos anos, nós passamos de 5 trabalhos, em média, aceitos para publicação, para 20, nos últimos 10 anos. Artigos, né? Aceitos. Ou seja, mandou o painel, foi chamado para publicar. Exatamente. Então, era a média de 5 anual. Agora são 20. Estamos em 20, nos últimos 10 anos. Os trabalhos internacionais, isso já tem um tempo que é assim. Os trabalhos internacionais somados, eles são mais comuns do que os trabalhos enviados por americanos. Isso já pelo 9º ano consecutivo. E o Brasil é o país que tem mais trabalhos aceitos entre os países fora os Estados Unidos, entre os países internacionais, seguido aí para o Japão e Espanha. No ano passado, o Brasil foi o país que teve mais indicações para publicação na revista Radiographics. Legal. Então, assim, os trabalhos que nós enviamos, e isso vem, como eu disse, né, cada vez mais serviços mandam trabalho de qualidade que são enviados para publicação, mostra a força e a qualidade da radiologia brasileira, né? Eu também acho que essa é uma oportunidade muito legal para os residentes enviarem trabalho e se exporem à RSNA. Nós temos uma política de estimular os residentes a enviarem trabalhos e estimular eles a irem até o congresso. Então, essa é uma forma de eles entrarem nesse mundo, de eles conhecerem esse congresso, de eles verem os seus nomes lá publicados num painel que pode, porventura, virar um artigo numa das principais revistas do mundo. Então, eu acho que é uma sessão muito rica e de muito aprendizado. Excelente. Esse ano a gente mandou alguns, né, via nossos residentes e também via Rádio Experts. Então, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Eu ia só puxar também agora para a parte da empresa, né, que você foi aí nosso correspondente internacional. Só para fazer esse paralelo aqui, eu dei essa missão para o Alba, né? Falei, olha, Felipe Alba, você tem uma missão, já que eu não estou indo, você vai gravar vídeos, tirar fotos, preciso postar no Instagram. Você vai ser o correspondente internacional. Então, eu queria assim, que você contasse um pouco como que foi isso aí, né? Eu te pedindo foto de neve, foto de painel, foto com os especialistas lá da empresa, né? Quem que você encontrou lá do pessoal das outras áreas e também como que foi a sensação de ver o pessoal da empresa lá, né? Gravar vídeos com eles e como que foi aí os feedbacks também. Isso foi muito legal, né? A Ana me passou, a nossa rainha do marketing, me passou as orientações. Mas foi muito, muito bacana, porque, primeiro, né, todas as subespecialidades que fazem parte da Rádio Experts, ou seja, body, músculo, e neuro e cabeça e pescoço, todos tiveram participantes, algum coordenador, algum professor estava lá. Então, isso mostra
primeiro, a qualidade dos professores que estão vinculados à empresa, né? São professores que querem se atualizar, são professores que estão estudando, são professores que mandam trabalhos, ou seja, esse é um outro dado muito bacana. Nós tivemos mais de 20 trabalhos enviados, somando todos os que foram submetidos por professores da Rádio Experts. Então, eu acho que assim, são sinais de que as coisas estão sendo feitas com qualidade. Assim, nos dá muito orgulho. Com um time de excelência, né? Exatamente. Nos dá muito orgulho do time que vem sendo montado nas mais diversas áreas, né? Para você ter ideia, nós tivemos professores que tiraram fotos dos casos do dia, professores que pegaram os principais painéis desses que nós estávamos comentando agora há pouco da sessão de educação para mostrar para os seus alunos da pós-graduação, para dar aula com aquele material, que é o material que é o que mais tem de novo e mais qualificado em determinada área. Então, e na entrevista com eles, né, nessa conversa breve aí que eu pude ter pelo menos com um professor de cada área, você consegue perceber que o quão engajados eles são, o quanto eles querem levar conhecimento para os alunos das suas respectivas pós-graduações e o quanto eles estão animados com o projeto, né? Então, você imaginar que as pessoas estão lá em Chicago, participando de um congresso enorme e pensando nos alunos que estão no Brasil e pensando em levar o que há de melhor para eles, nos deixa muito satisfeitos e muito, assim, com muita convicção de que a gente está cercado aí de profissionais de excelência, como você falou. Perfeito. E desses 20 trabalhos teve até premiação também, né? Exatamente. Tem o da Neuro, que é o do Max, teve da Medicina Interna também, né? Então, também alguns aí premiados, que são, dentre dessas centenas de trabalhos, tem alguns poucos premiados, né? Então, além da quantidade, também a qualidade desses trabalhos, que sem dúvida também se destaca, né? Com certeza. Perfeito, Alba. Acho que era isso, assim, tô conferindo aqui se tem mais alguma coisa das pautas que eu tinha pensado. Acho que foi bem bom, assim, você mostrou aí de forma prática mesmo algumas tendências, né, que a RCNA trouxe para a gente aí para 2026. Então, te agradeço mais uma vez pela conversa e até o próximo episódio, né? Então, obrigada a todos aí que nos ouvem. Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, sigam aí no Spotify e até o próximo episódio. Muito obrigado, Ana.